Olá, está começando agora mais um programa Quarto Poder comigo, Marcelo Ribeiro. E dessa vez, como entrevistado, estou recebendo aqui o deputado, ex-deputado federal, vou sempre continuar chamando de deputado, Luciano Castro, hoje secretário nacional de Infraestrutura do Ministério dos Transportes. Deputado Luciano, muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui no Quarto Poder, para a gente fazer essa entrevista e levar informações para a população de Boa Vista e do nosso estado. Deputado, eu queria começar falando da sua trajetória. O senhor teve 6 mandatos consecutivos. 6 mandatos de deputado federal. Chegou aqui no finalzinho da década de 80. 84. Ainda janeiro de 84. Ainda no governo do General Arídio. General Arídio estava começando, tomou posse em janeiro. Eu cheguei no início de janeiro. No início de janeiro. E aí ocupou o cargo no governo do estado? Eu era secretário de Planejamento e Coordenação de Governo. Secretário de Planejamento. Em 90 foi a primeira eleição que o senhor participou? Foi, a primeira eleição já concorrendo diretamente para deputado federal. E naquela eleição eu me tornei primeiro suplente. Primeiro suplente da atual prefeita, Tereza. Da Tereza. E a Tereza se elegeu prefeita pela primeira vez, em 92. 92 foi quando e eu assumi como deputado. Naquela eleição, eu tive 1.384 votos. 1.384. Depois que eu assumi, 2 anos depois, eu fiz 7.311 votos. Poxa! Já foi um trabalho de 2 anos grande. Muito focado no trabalho do servidor público, em defesa do servidor público. Sempre fui um defensor da causa do servidor, até porque sou servidor público federal de carreira. Sim. E depois disso também nós desenvolvemos um trabalho grande com os municípios, muitas obras. Um exemplo que me marcou muito, o município de Iracema. Sim. O município de Iracema, o prefeito era Joaquim Ruiz. O município de Iracema era um município que não tinha uma única rua asfaltada, não tinha rede de esgoto. Os banheiros eram no fundo das casas, um barraco velho, era um buraco no chão. Era um alto índice de prostituição, era um horror Iracema. E eu posso dizer que com o Joaquim prefeito a gente transformou o município de Iracema. No município de Iracema nós fizemos toda a rede de esgoto do município, calçamos todas as ruas, fizemos aterro sanitário, fizemos toda a área das emendas parlamentares. Aí fizemos captação de água, fizemos ecoparque, fizemos o município de Mucajaí, construímos o município. É um município que me marcou muito. E quando você tinha um bom prefeito, Joaquim era um bom prefeito, os resultados apareceram rapidamente, a gente transformou o município. Esse é um município de referência, mas não tem um único município em Roraima que não tenha obras que nós tenhamos priorizado. Não tem um único. São mais de 26 anos de vida pública, né? O senhor assumiu antes de ter os mandatos, o senhor também teve como secretário. Secretário de Planejamento do governo. E quando nós chegamos aqui, em 1984, o território era território. Isso que eu ia dizer agora. O território tinha um orçamento muito pequeno, a situação era muito difícil. Nós pegamos uma Secretaria de Planejamento assim, muito desarticulada. Tivemos que fazer um trabalho de articulação. Trabalhou comigo naquela época a Maria Helena, que hoje é deputada federal. A Luísa Perim, a minha saudosa Luísa Perim, ela funcionária federal, trabalhava comigo. Terezinha Kaufmann, então eu tinha um grupo grande. Sérgio Pilon trabalhou comigo. Pedro Christian, que hoje está no DENIT, todos eles trabalharam comigo. Que bom. Eu fiz uma equipe nova. Uma equipe muito jovem. E para um trabalho como esse tem que se dedicar, tem que trabalhar realmente. Né? Naquela época não tinha a BR-174, o asfalto só ia até Mucajaí. Só até Mucajaí. E aí eu montei o governo itinerante. Nós visitamos esse estado todo, tudo no meio da lama, na chuva, ia todo mundo muito animado. Nós conseguimos envolver todo o estado numa programação de governo. Eu levei o general em muitas dessas visitas e reuniões. Então foi um trabalho que realmente repercutiu. E nós multiplicamos, naquela época, o orçamento do território por 20. Era como se o orçamento fosse 1 milhão, passou a ser 20 milhões. Era desse tipo em 1 ano e 2 meses. Isso
como é que eu posso dizer, isso aí justifica, isso corrobora o que eu venho dizendo, que na realidade o papel do parlamentar, da bancada federal, do deputado federal, é praticamente agir como um diplomata, né? É o diplomata roraimense, é o embaixador roraimense lá na capital federal, que é para articular. Os deputados federais precisam ter uma grande articulação para poder fazer um bom trabalho para o Estado. Não, eu durante esse tempo na Câmara Federal, primeiro eu gostei do trabalho legislativo. Eu quando vim para Roraima, eu já estava em Brasília há 10 anos. O senhor é economista, sou economista. Não, eu sou economista formado no Rio de Janeiro. Formado no Rio, mas o senhor nasceu nascido em Fortaleza. Passei essa formação do Rio, depois fui para Brasília, 10 anos em Brasília, e adquiri uma experiência grande. Quando eu cheguei para eu tive essa experiência de Brasília muito grande. E trabalhei muito na obtenção dos recursos, trabalhei muito na defesa de questões importantes como o servidor público, né? E transição de território para o governo do Estado. Por exemplo, a Polícia Militar de Roraima, quando passou a Estado, o policial militar não sabia se ficava na União ou se ficava no Estado. E o grupo da Polícia Militar queria ficar na União, como garantia de estar na União. E nós colocamos ele, através de uma emenda constitucional, colocamos ele na União, e esse grupo, até hoje é muito grato, eles são, na realidade, policiais militares federais. Então, colocados na União naquela época. O senhor está desenvolvendo um trabalho lá na Secretaria, que eu quero falar sobre esse assunto daqui a pouquinho, mas um trabalho excepcional, só está trazendo benefícios para o Estado de Roraima. Eu tenho essa obrigação de fazer isso. Com certeza. Antes de tocar nesse assunto, deputado, eu queria tocar num assunto meio que delicado. Dentre todas essas vitórias que o senhor teve, foram 6 mandatos consecutivos. E derrotas também, né? Teve algumas derrotas. Faz parte da vida política. Como a campanha, a última agora, 2014, que a gente vai já falar, mas eu queria tocar em 2008, quando o senhor foi candidato a prefeito contra o prefeito Iradilson, e o senhor foi vítima, para mim, pelo menos, da política rasteira, da política suja. Eu acho que dos momentos mais marcantes na história de Roraima, devido, desculpa até o termo, mas devido ao grau de canalice que aconteceu naquela época. É verdade. Deputado Luciano, concorrendo à Prefeitura de Boa Vista em 2008, os adversários lançaram, teve aquele problema, estourou o escândalo da pedofilia, e uma das vítimas, uma das garotas, citou o nome do Luciano. E os adversários políticos do deputado Luciano Castro usaram isso dizendo que era com o senhor, que o senhor é que estava sendo denunciado, quando na verdade não era o deputado Luciano Castro, e sim Luciano Queiroz, que inclusive está preso até hoje. Né? Aquele momento foi muito difícil para o senhor, né? Família, filhos, amigos, né? Uma denúncia dessa, uma denúncia muito grave, muito pesada. Muito grave. Aquilo mexeu muito com o senhor, né? Mexeu muito, foi um impacto grande. Aquilo foi uma coisa, aconteceu repentinamente quando estourou aquela Operação Arcanjo. Isso, Operação Arcanjo. A operação chocou todo mundo, chocou a sociedade, porque envolvia crianças e, mais do que isso, envolvia pessoas, empresários, autoridades e tal. Isso tudo chocou muito a população. Bom, as coisas caminharam, estava em apuração o processo, e de repente a minha advogada me chama que a menor que tinha sido, na realidade, feitas denúncias iniciais, e foi investigada por 2 anos, as denúncias dela, ela tinha feito um novo depoimento, e que nesse novo depoimento citaria meu nome. E eu fiquei abismado, abismado com tudo isso. O que eu fiz? Eu peguei o depoimento da menor, consegui na Polícia Federal, e o depoimento não foi dado na polícia. O depoimento foi dado dentro do Conselho Tutelar. Dentro do Conselho Tutelar. E essa menor já tinha dado, por 2 anos, vários depoimentos. E nunca tinha citado nada. Nesse último depoimento, que foi feito no dia da Operação Arcanjo, ela vai e cita, depois que ela fala, no final do depoimento, ela disse: eu tenho mais uma coisa a dizer, que eu também teria tido algo com o deputado Luciano Castro. Aí cita uma série de detalhes.
dizendo que teria encontrado naquela situação. Bom, o que nós fizemos? Nós pegamos esse depoimento dela e levamos o depoimento ao ministro da Justiça. Era Tasso Genro, o ministro da Justiça. E eu protocolei com o ministro da Justiça. O senhor é deputado, mas estava concorrendo deputado e líder do partido. Exato. Eu protocolei ao ministro da Justiça o meu pedido de investigação, que o ministro mandasse me investigar dos relatos que ela tinha. Do depoimento que ela tinha. O ministro pediu que eu fosse ao diretor-geral da Polícia Federal em Brasília. Eu entreguei, também protocolei com ele pedindo a investigação sobre mim. Sim. O ministro determinou que se fizesse isso. Fui ao Procurador-Geral da República, doutor Fernando, e pedi a ele que também mandasse investigar todos esses fatos que ela apontava, e tudo isso foi feito. A Procuradoria mandou fazer a investigação. Mas enquanto isso, a eleição aqui correndo. Correndo, os adversários. Aquela política suja, aquela coisa muito se aproveitando dessa situação, imprensa que de alguma forma também não queriam que eu fosse eleito. E aí eu liderava as pesquisas à época. Resumo da obra disso, Marcelo. Foi uma época de muito sofrimento da família, minha mãe ainda era viva. Ficou todo mundo, meus filhos, você imagina isso, verdade. Meus amigos, todos na realidade sofreram muito, mas o tempo é o tempo. É o tempo nosso. Estou provado que veio aqui o Magno Malta, senador, veio aqui fazer e fez uma audiência na Assembleia Legislativa. Audiência pública. E na Assembleia Legislativa ele ouviu a agenciadora chamada Lidiane Fulco. E a Lidiane Fulco, eu nunca vi na minha vida, essa moça, que teve muito envolvimento em tudo isso, o Magno Malta perguntou dela. E sobre o deputado Luciano Castro, a senhora tem alguma afirmação sobre ele? Porque a moça afirmava que eu tinha ido ao encontro dela com a Lidiane Fulco. Ela disse, eu não conheço o deputado Luciano Castro, eu nunca o vi pessoalmente, só de televisão. Não tenho nenhum contato com ele, não tenho o telefone dele, não conheço, não tive nenhuma relação com ele. E o que estão fazendo com ele aí é um engano, é uma coisa absurda. Aí ela disse isso e fez acusações sérias também, dizendo que tinha sido procurado dentro da cela por um advogado que oferecia dinheiro para me incriminar. Ela disse isso, está no depoimento, está nos relatos. Então tudo isso, isso tudo serviu. A Polícia Federal concluiu tudo e concluiu toda a investigação e disse que nada, o que a menina tinha apontado, se confirmou em nada, em local nenhum, nada. O Ministério Público examinou por quase um ano todos os fatos e relatos e pediu o arquivamento do processo por absoluta falta de prova. Esse processo foi julgado pela ministra Carmen Lúcia, hoje presidente do Supremo Tribunal Federal. Exato. Uma ministra dura, rigorosíssima. Reexaminou esse processo meu durante mais 6 meses e concluiu também pelo arquivamento por falta de prova. Mas nisso veio a eleição, veio a votação, Ira Disso ganhou. A gente não pode dizer se isso foi fator determinante ou não para uma derrota, mas que influenciou bastante. Muito, não. Eu acho que é o prejuízo, que a gente fica emocional. Aí não cabe a questão política, cabe uma questão emocional extremamente forte, de respeito ao cidadão, ao homem, ao pai de família. Ao filho. Ninguém. Claro. Que alguém possa ter uma acusação dessa, leviana e irresponsável. Mas superou. Essa pergunta eu fiz muita questão, queria muito fazer para o senhor, porque eu acho que nas entrevistas que aconteceram suas, durante esse tempo todo, poucas vezes o senhor teve, assim, tão à vontade como está aqui agora, para poder responder. Naturalmente que é um assunto que me incomoda, porque relembra momentos ruins, mas eu não tenho nenhum problema, porque me sinto com a consciência absolutamente tranquila, em paz comigo mesmo, em paz com a minha família, e certo dos fatos que estão comprovados. Eu acho que essa eleição de 2014, deputado, ela serviu sim para o povo ver a consequência de um voto errado. Hoje Roraima está vivendo um dos momentos mais difíceis da sua economia. Em tão pouco tempo de Estado, de criação, e em menos tempo ainda de um governo,
nós chegamos ao momento de que a nossa economia está no fundo do poço. O governo do Estado está tendo que fracionar do 10º, está tendo que parcelar salário, está atrasando o salário, atrasando o fornecedor. Quer dizer, hoje qual é a grande obra do governo Sueli? Isso é uma opinião minha, não espero, não estou querendo que o senhor concorde. Isso é uma opinião pessoal do jornalista Marcelo Ribeiro. O governo Sueli não tem nenhuma grande obra. No Senado também, a pessoa que representa o Estado, que ganhou a eleição hoje, faz muita vergonha, se meteu em grandes bravatas no Senado, está sempre sendo chamado a atenção pelos colegas. Quer dizer, Roraima regrediu, na minha avaliação, Roraima regrediu muito. Mas quanto à questão do governo, eu acho que o governo está perdendo seu momento. O governo da governadora Sueli teria a chance de fazer grandes mudanças nesse estado, de estabelecer um novo modelo de governança e estabelecer um projeto de desenvolvimento para esse estado. Não o fez. Não tomou as providências que deveriam tomar quando assumiu o governo. O governo não pode ter o tamanho que tem. Sim. Nós temos aqui empresas públicas absolutamente ineficientes, secretarias absolutamente ineficientes, que só servem de cabide de emprego, não geram nenhum benefício e resultados concretos para o povo de Roraima. Nós perdemos essa perspectiva. Eu acho que em 2 anos de governo Sueli, ele não apontou nenhum rumo. Hoje só administra o repasse que vem da União para o Estado, as contas estaduais, e a gente não vê nada efetivamente. Ela vai ter agora, a governadora Sueli, ela vai ter agora um alentozinho. Ela vai receber uma parte dos recursos provenientes do repatriamento. Estimo eu que ela deve receber aí em torno de 100 milhões. O sindicato já fez as contas, dá em torno de 125 milhões. De 100 a 150 milhões deve estar oscilando nisso. Esse dinheiro, chegando aqui, primeiro... Se for bem aplicado. Primeiro, tem que pagar o 13º, reservar logo para o 13º, acertar as contas dos servidores e o equilíbrio dos repasses dos duodécimos para os poderes. Outra, houve também retirada de recursos do IPE, do IPE e de convênios federais. Foi por força, isso não foi por determinação da governadora, mas por força judicial. Os juízes mandaram bloquear dinheiro das contas que não podiam ter feito também. Você não pode bloquear uma conta do governo de recurso federal, de uma obra que está para a estrada. Você não pode fazer isso. É preciso que haja bom senso. Não dá para começar obra nova, não dá para dá para pagar as contas e fazer isso. E não penalizar mais o centro. Para evitar que tenha um ponto de equilíbrio daqui para frente. Então, essa é uma coisa que vai acontecer num momento crucial aí para ela, que pode criar um alento, um fôlego. E que tenha determinação, vontade de atender rigorosamente onde estão os buracos que precisam ser tapados e resolvidos. Na sua avaliação, então, está na hora de tomar outros rumos, outras medidas, porque senão o Estado realmente essa administração está caminhando para o fracasso. Eu acho que a governadora precisa buscar um ponto de equilíbrio, né? E ter muita determinação de equilibrar as coisas e resolver. Até porque, eu costumo dizer, às vezes a gente quer muito cargo, quer o poder, mas a gente responde por ele. Tem o ônus e tem o bônus. Tem a lei de responsabilidade fiscal. Exato. Agora vai ter essa nova emenda à Constituição que estabelece que o teto dos gastos. Então, tudo isso gera penalidades e responsabilidades. Falando agora a nível nacional, o senhor tocou no assunto da PEC 241, que é a PEC que limita os gastos. Os opositores do governo Temer, essa esquerda vermelha aí, que eu chamo até de esquerda irresponsável, anda dizendo que essa PEC vai acabar os investimentos na educação, acabar na saúde e tal. Eu acho isso uma forma complicada de fazer oposição. Bobagem isso. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, o senhor que tem toda essa experiência de Congresso e é economista também, está lá em Brasília, está vivendo isso. Como é que é essa PEC 241? Bobagem, olha, na realidade a PEC 241, ela é uma reedição da Lei de Responsabilidade Fiscal, feita por Fernando Henrique Cardoso. Sim. Então,
está apenas reeditando, estabelecendo algumas regras mais novas, mas está se reeditando isso. Não há nenhum. Quando se foi feita a lei de responsabilidade fiscal, ninguém falou em prejuízo para a saúde e para a educação. Por que vão falar agora? Além do mais, os recursos da saúde e da educação são garantidos constitucionalmente. Então, exato. Ninguém pode mexer nisso. O que está acontecendo é que está se limitando. A economia do país está... E o limite é global, o limite não é setorial. Você está me entendendo? O limite é global, o limite não é setorial. O que eu quero dizer é o seguinte: você não está limitando a educação nem a saúde, você está limitando os gastos globais. Educação e saúde é uma questão também de gestão, não é só aqui. Educação e saúde é um problema nacional, em especial a saúde, que precisa o país resolver, né? Precisa se buscar resultado. Eu digo sempre o seguinte: qualquer área pode esperar, menos a saúde. A saúde, ninguém vai para o hospital para passear. Você vai para um hospital porque precisa, é uma urgência. Você procura um médico porque precisa. Entende? Você procura o remédio no posto de saúde porque está precisando. Então, a saúde é uma coisa que tem que ser sagrada. Quando eu vejo notícias de desvio de dinheiro na saúde, de desvio de dinheiro de merenda escolar, de gestão pública nas escolas, então eu fico abismado, porque é tirado das crianças, é tirado do doente, isso, isso eu vejo como um crime hediondo. É crime hediondo. Corrupção por si só Agora, tirar da formação das crianças. Da merenda escolar, que muitas vezes a criança vai para a escola para merendar. De várias famílias, de milhares de famílias. Do remédio que chega ao hospital, exigir propina de remédio, exigir desvio de material hospitalar, atestar nota, o material não entrar, mas pagar de forma... Isso tem que ser banido. Esses países não podem conviver com esse tipo de coisa. Não sei se eu concordo comigo, eu acho que o país está vivendo um novo momento. A população entendeu que esse modelo de política, esse modelo de administração, e aqui em Roraima também, já é um modelo esgotado, já é um modelo cansado, ultrapassado. Precisa um novo modelo, precisa surgir alguém que traga uma nova opção de gestão, de administração, que seja uma gestão que tenha uma aplicação de recursos realmente mais responsável e que traga todo esse benefício para a população. O modelo acho que está esgotado. As eleições municipais já deram esse recado. Entendeu? Aqui em Roraima, a Tereza teve o resultado que teve eleitoral pela eficiência da administração dela. Exato. Pela gestão, pelo resultado da gestão dela. Por isso que ela apresentou esse resultado eleitoral. Mas você veja, por exemplo, a Câmara de Vereadores de Boa Vista, com 21 vereador votou 5. Voltaram 5. Os prefeitos do interior, nenhum votou. Não. Os prefeitos do interior, total. Então, a hora é de botar as barbas de molho. Então, nós vamos ter nas eleições de 2018, quem é detentor de mandato tem que mostrar muito bom resultado, transparência e honestidade nas suas ações, porque senão não volta. Deputado, eu queria lhe fazer uma pergunta para o senhor fazer uma avaliação pessoal. Qual é a nota que o senhor dá para o deputado Luciano Castro? Fui apontado durante muitos e muitos anos como cabeça do Congresso Nacional, pelo DIAP e tal, pelas pesquisas todos os anos. Eu saí dos meus mandatos sem responder um único processo. O meu fórum era o Supremo Tribunal Federal, mas em todos os tribunais do país minhas certidões são nada consta. E eu fico absolutamente eu digo assim, minha nota, eu me dou nota 7. Por quê? E ainda tem muito para fazer. Porque eu acho que a gente sempre pode fazer mais. Pode fazer mais um pouco. Para encerrar a entrevista, deputado, o que a população pode esperar do político Luciano Castro? O que vai vir aí em 2018? Bom, antes disso, só o seguinte, eu estou na Secretaria Nacional de Infraestrutura e Transporte. E disse assim, o que o deputado está fazendo? O deputado Luciano Castro, na Secretaria Nacional de Infraestrutura e Transporte, está fazendo o maior programa de investimento em rodovias federais no estado de Roraima. Quando o país vive momentos difíceis, né? Consegui trabalhar e com apoio da bancada, claro. Quero dizer que a bancada
federal tem dado esse apoio, eu tenho convencido a bancada das prioridades. Mas se você for, Marcelo, lembrar que como eu fui aqui na BR-401, daqui para Bonfim, nós estamos fazendo o alargamento. Nós vamos duplicar a saída da ponte até a entrada do Cantar, duplicar a saída da ponte da Guiana até a entrada do Bonfim, alargar toda a pista. As obras estão a todo vapor lá. Nós vamos começar agora as obras da BR-174 com direção a Pacaraima. A Pacaraima nós vamos alargar as pistas, restaurar o pavimento, alargar os acostamentos. Vamos fazer 2 faixas de subida e uma faixa de descida para evitar a empresa já está com o canteiro de obra já instalado lá. As obras devem começar em 1 a 2 semanas já lá. Nós chamamos a empresa, que as obras da BR-210 e parte da 174 estão delegadas ao Estado de Roraima. Certo. E aí nós tivemos que chamar o secretário de Infraestrutura do Estado, o construtor das obras, uma empresa chamada Cavalca, ao DENIT, fizemos uma ata comigo presente e exigimos da empresa que ela tem que terminar a BR-210 até o dia 15 de março. Prazo. Ela assinou a ata. Se isso não acontecer antes até, nós vamos rescindir, multar e listar de novo. Mas nós vamos, porque ali parece que tem caveira de burro enterrado naquela BR-210. É um negócio. Nós estamos começando as obras da BR-432. Agora nós vamos sair daqui e vamos até o quilômetro 500 por dentro. Por dentro. Tudo licitado, está tudo licitado. Tem 11 quilômetros aqui, que o pessoal reclama demais, que era um projetinho separado. Porque é o seguinte, quando a gente faz uma licitação pelo Ministério do Transporte, DENIT, a gente faz por pregão eletrônico. Sim. Não é, você faz por pregão eletrônico. A BR-401, eu tive lá. Está gerando em loco lá 150 empregos. Desses 150, 98% são pessoas de Roraima. Então recebem salário, são pessoas. O dinheiro fica aqui. Com certeza, porque o Roraima merece, né? A população merece, né? Tá bom. Deputado abraço. Luciano, eu lhe agradeço. Obrigado. Muito obrigado. Nada, obrigado, por esse bate-papo e levar informação para a população que está em casa. Obrigado. Esse é o programa Quarto Poder. Eu sou Marcelo Ribeiro e ele é Luciano Castro. Até mais, até a próxima.